Boa noite. Iniciamos esta reunião das servas da Congregação da Redenção, em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a todos bem-vindos à nossa reunião, os presentes e os que vão nos assistir depois. Em preparação à devoção, vamos cantar o hino 245. Ó, queremos sempre ouvir. E após, teremos a devoção apresentada pela serva Iselda Bunde. Deixa eu só colocar aqui para apresentar para vocês. Não. Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode haver no ter salvação perfeita e luz para andar como o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos deste val e as quietudes lá nos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial, quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. Agora o pastor vai colocar a devoção que a Iselda nos enviou. Ah, tá, só um pouquinho. Acho que me passou isso, o pastor Valdir me mandou e eu não baixei. Deixa eu fazer isso rapidinho.
Boa noite, Isabel. Vou fazer uma devoção. Elas falam de Deus, motivos para agradecer a Deus. Cantem ao Senhor uma nova canção. Muitos são os motivos para agradecer a Deus, pela vida que temos, pelas coisas de Deus que Deus criou e colocou à nossa disposição, pela vida e pela salvação. Sim, pela salvação através da luz que veio para iluminar os povos. Cantem ao Senhor uma nova canção. Isaías 42:10. Esta luz é Jesus, que cumpriu com os objetivos de Deus para libertar o seu povo dos seus pecados. Esse Jesus veio para trazer liberdade aos povos, para abrir os olhos aos cegos. Ele é o Senhor e não quer que a imagem tome o seu lugar. É o Senhor que deseja receber o louvor do mundo inteiro, pelos navegadores dos mares, pelos moradores da cidade e das montanhas. Enfim, Deus esteja com todos os seres e louvem a Deus com gratidão. Muitas coisas e bênçãos acontecem em nossa vida, mas às vezes ficamos como cegos e não o percebemos. O povo de Israel, muitas vezes, não viu nem percebeu as bênçãos de Deus. Vamos fazer uma análise de nossa vida. O que tem acontecido no nosso dia a dia? Quais são as bênçãos em nossa família? São muitas as oportunidades que se apresentam em nossas vidas e que pedem gratidão. Sejamos gratos a Deus com devoção. Oremos e cantemos juntos com um irmão na fé. A cada novo dia que eu diga: obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que tenho e por tudo que me acontece. Sim, porque tudo isso é presente de Deus e principalmente a salvação dada por Jesus, a nossa luz, que veio ao mundo para nos salvar. Uma oração. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos diárias e especialmente pela salvação em Jesus. Amém. Agradeço a Iselda pela bela devoção que ela enviou para a gente. Passo a palavra ao estagiário Guilherme Heim, que vai nos dirigir o estudo bíblico. Está com o senhor, pastor. Tá bom. Então, vamos apresentar minha tela de novo para vocês aqui. Tá aí, tema de hoje, né, baseado aqui, ó, nesse livrinho, Eu Sou. Então, hoje o tema, né, deixa eu até ver a página aqui que tá, quem tem o livro aí quiser abrir, a partir da página 67. O tema é Eu Sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. O texto base aí, texto bíblico base é o texto de Isaías 48:17. Quando a gente olha assim para esse tema, ele fica muito claro assim para a gente do que basicamente vai ser o estudo, né? Porque fala sobre ensinar um caminho, né? E que é útil, que é bom, que a gente deve andar. E, por outro lado, né, isso traz boas reflexões, esse estudo em si, né, depois vocês podem ler, um estudo bem curtinho até, ali uma, duas, 3 páginas, né, tirando a parte da reflexão e da oração,
apenas 3 páginas, então é uma reflexão curta, mas bem interessante. Então, para a gente começar, assim, eu queria que vocês compartilhassem e que a gente debatesse, assim, dentro do conhecimento que a gente tem, né, da vivência que a gente tem na vida cristã, que vocês têm, que eu tenho, quais são as formas que Deus nos ensina? Vamos lá. Quais são as formas que Deus usa para nos ensinar? Pela sua palavra na Bíblia? Pela palavra. E a lista é extensa, eu acho que vocês estão com vergonha. Os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos acho que está dentro da palavra de Deus, né? Assim como o evangelho também. Acho que a palavra de Deus, 10 mandamentos, o evangelho, acho que engloba isso, né? A Ida está falando, mas o microfone está fechado, Ida. Através dos sofrimentos. Olha aí, apareceu uma coisa importante aí, ó, sofrimentos. Acho que a gente pode até talvez usar assim, né, pela dor, né, pelas perdas, né? Acho que a gente pode colocar assim também. Vamos lá, quem mais? Sim, porque bem assim, pela dor, porque a morte, a gente devia se acostumar e a gente não se acostuma. A dor é sempre grande, e a gente aprende e nunca aprende o suficiente para viver uma vida de uma forma melhor, porque a gente sabe que a morte é certa, a gente deveria aprender melhor com isso, mas é difícil. A morte, né, Ida? A morte é uma coisa que a gente nunca. Eu acredito que a gente nunca vai estar preparado. Ninguém vai estar preparado, né? Porque eu acho que assim, é importante a gente falar sobre a morte, porque ela é uma coisa muito prática na vida de todos nós. Ela é presente na vida de todos nós. Todos nós vamos passar por isso por um momento, pelas perdas, e nós também vamos passar, né, pela morte, e as outras pessoas então vão vivenciar a perda de nos perder, né? Eles vão nos perder, no caso. Então eles vão precisar vivenciar isso, né? Mas, por outro lado, a morte, né, ela mostra o pecado, ela mostra, né, o salário do pecado é a morte, e não tem nada de errado, né, da gente não estar acostumado com isso, porque até pela criação de Deus, né, Deus criou a vida, Deus criou a vida, Ele nos criou para viver. Então a morte ela acaba sendo uma agressão à vida que Deus criou. Então tudo isso faz parte, né? A gente não, acho que não vai estar preparado. E mostra também a promessa, né, de Deus e o alerta, né, que Deus fez para nós de que no dia que a gente desobedecer, né, então a gente vai morrer, né? Por causa da nossa desobediência, a gente acaba morrendo, né? E isso mostra o quão afastados de Deus nós estávamos, mas nós podemos buscar a reconciliação e a certeza da vida eterna, né, em Jesus. Então, eu acho que é uma forma também, né? A dor e entra aí a morte, né? Muito bom. Vamos lá, quem mais? Vamos lá, foi falado, Deus nos ensina pela palavra, pelos sofrimentos. O que mais? O que vocês acham? Vocês não acham nada. Fala, Maria Helena. Eu penso que pelo amor, porque Deus está sempre nos ensinando a amar as pessoas, né?
Então, eu Muito imagino. bom. Muito bom. Pelo perdão também. Como É, ele nos perdoa. E a Ó, gente deve perdoar os outros. olha aí, ó, tá aparecendo coisas boas aí, coisas boas vocês estão falando e coisas muito práticas, né? Olha aí, ó, amor, né? Importante, né? O próprio Jesus diz, né? O resumo dos mandamentos é o amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo. Então essa é uma forma de Deus nos ensinar, a gente buscar também esse amor. O perdão, né, também é algo muito importante, né, e uma forma, eu acho que é uma das formas mais, ao mesmo tempo, mais bonitas, mais difíceis, né, que Deus quer nos ensinar através do perdão. E isso nos mostra a graça de Deus, né, o quão Deus é gracioso com a gente. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar. E agora imagina se nós temos dificuldade de perdoar, imagina agora Deus em relação a nós, né? Principalmente quando a gente ora ao Pai Nosso, pedindo para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos o outro, né? Esse assim como que é difícil. Faz a gente refletir mesmo. É. Tá bom, gente. Eu acho que eu queria E que também vocês através falassem do mais. exemplo que ele deu, né? Do exemplo Sim. dele, né? De dando seu Isso. filho para que, pelo amor a nós, né? Isso. Isso aí eu acho que um bom exemplo, né, é o próprio Jesus. Muito bom mesmo. Então tá, eu queria que vocês falassem mais, né, porque eu estava baseando meu estudo naquilo que vocês iam falar, mas como vocês não querem falar, então agora eu vou começar a falar. Tá bom? Não, vocês falaram coisas bem importantes que vão aparecer aqui no estudo. E guardem bem isso, né? Olha só, foi falado pela palavra, né? Pelos sofrimentos, pelo amor, pela dor, né? Deus nos ensina através do perdão, né? Da forma de perdoar e também a gente tendo em vista Jesus como exemplo disso tudo. E eu acho que por que é importante? Porque a palavra de Deus fala sobre Jesus, né? O evangelho é Jesus. A gente vê o amor de Deus por nós em Jesus levou também ao sofrimento de Jesus por nossa causa. E esse sofrimento, né, nos traz perdão. Então dá para fazer uma reflexão aí bem interessante em cima disso aí, né? Mas vamos adiante. Bom, então eu sou o Senhor, o seu Deus. O que isso lembra a vocês? Quando aparece essa frase, eu sou o Senhor, o seu Deus, o que lembra a vocês? Lembra, assim, ó, pense em tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já viu, né? Eu já fiz essa pergunta para você. Primeiro mandamento. Olha aí, da primeira resposta. Muito obrigado. Olha aí, ó. Viu aquele dia quando eu falei para vocês daquele jeito lá, vocês aprenderam, né? Tá bom. Que bom. Muito bem. Primeiro mandamento, né? Isso, né, Marlene e todas as demais servas aí, isso precisa estar muito presente na nossa vida. Sempre quando a gente ouvir isso, eu sou o Senhor, o seu Deus, a gente precisa lembrar do primeiro mandamento. Na verdade, o primeiro mandamento, né, mas o início de tudo, né, onde Deus diz, eu sou o teu Senhor, o teu Salvador. Isso a gente precisa lembrar em primeiro lugar. Por quê? Porque isso é evangelho. Isso Deus está nos ensinando. Vejam como a palavra de Deus nos ensina. Com uma frase, né, com uma construção de uma frase, a gente conecta com muitas coisas. Né? Com o primeiro mandamento, que é o primeiro de todos, onde Deus quer ser o nosso Deus. Ele quer ser reconhecido como Deus, como aquele Deus que nos tira não só da escravidão do Egito, mas nos tira da escravidão do pecado,
que nos traz reconciliação, que quer andar ao nosso lado, que quer ser aquele Deus amoroso, que nos ama e que morreu por nós, que entregou o seu Filho por nós. E aí a gente lembra também, aí né, foi comentado sobre Jesus. Jesus diz muitas vezes, né, eu sou, e por mais que a construção lá no original não seja a mesma e tudo mais, mas isso nos lembra, assim, ó, Deus falando no Antigo Testamento, né, Jesus falando com a gente, eu sou o teu Senhor, eu quero o bem para a tua vida, né, então isso é importante da gente lembrar, né, eu sou o Senhor, o seu Deus, e conectar com tudo isso. Então, vejam só como Deus nos ensina, né, através da sua palavra, como foi comentado aí. Um segundo aspecto, né, que a gente pode abordar nessa construção dessa frase é justamente lembrar das obras de Deus, né, que é o que o primeiro mandamento ele nos traz. O primeiro mandamento, né, mostra, olha, eu sou o seu Deus, né, que tirei vocês da terra do Egito, da terra de servidão, por isso não tenham outros deuses, né? Por quê? Porque eu quero ser o Deus exclusivo de vocês. Não foi nenhum outro Deus que tirou vocês da escravidão, do pecado. Não foi nenhum outro Deus que entregou o seu Filho por vocês. Não, foi Deus, o Pai. Esse Deus que está revelado na Bíblia. Então, nos faz com que a gente também conecte, né, a palavra de Deus nos ensinando de uma forma que a gente lembre das obras de Deus por nós, daquilo que ele fez por nós. No nosso contexto, quando a gente olha para trás, né, a gente lembra do que Deus de fato fez, entregou o seu Filho por nós, para nos perdoar os nossos pecados, para nos trazer reconciliação com ele, para que a gente possa reconhecer esse amor que Deus tem por nós, para que a gente possa vivenciar esse amor com as outras pessoas, dizendo muitas vezes, olha, Jesus morreu por mim, mas morreu por ti também. Esse Deus quer ser o teu Deus. Ele quer que você reconheça ele como um Deus que te ama e que fez a sua obra, né, por ti. Isso nos faz lembrar de todas as promessas. Por quê? De que forma? Quando a gente olha para trás e lembra da obra de Deus por nós, a obra de Jesus na cruz por nós, que morreu e ressuscitou, ou seja, venceu o pecado, o diabo, o mundo, a morte, o inferno, né? Tudo isso por nós, isso nos faz lembrar que Deus sempre cumpre as suas promessas, porque quando ele disse, eu vou enviar um Salvador, confiem em mim que eu vou dar uma terra boa para vocês, eu vou levar vocês para lá, e ele enviou Jesus, que agora é o caminho para que a gente chegue lá. O novo céu e a nova terra ainda não chegaram, mas se Deus já fez tudo isso por nós, se Deus já fez tanta coisa por nós, não tem como não acreditar que Deus vai de fato nos dar esse novo céu e a nova terra através de Jesus. Quando Jesus voltar e vai nos levar junto com ele, Deus vai criar tudo novo, e nós vamos lá viver em alegria, onde não vai ter mais pranto, nem choro, nem dor. Vai ser um lugar espetacular, vai ser muito melhor, né? Onde Deus não vai mais precisar nos ensinar pela dor, porque nós já vamos ter revelado tudo para nós, né? Todas as promessas de Deus reveladas a nós. Isso é muito bonito, essa esperança é muito bonita. E não existe nenhum outro Deus que faz esse tipo de promessas para nós. Somente este Deus que é revelado na sua palavra. O que Deus ensina é útil. Ou seja, não é apenas uma transmissão de conteúdo. Deus ele não quer apenas mostrar aquilo que ele faz, mas ele quer que a gente confie naquilo que ele fez por nós. A Bíblia não é só um livro de historinhas que fala, né? Olha, existe um Deus que é assim e tudo mais, né? Olha aí, que beleza, tá? Bom, não, a Bíblia ela é um livro em que a gente lê e a gente crê na obra que Deus faz por nós.
mostra para cada um de nós que ele é um pai amoroso. E aí eu queria trazer para vocês, né, que a Bíblia, ela nos apresenta Deus como um pai amoroso, e o próprio Jesus nos ensina que Deus é pai, e ele nos ensina a chamar Deus de pai. Mas muitas vezes, né, e agora eu queria entrar especificamente um pouquinho mais naquilo que vocês falaram, de que um pai, ele muitas vezes ensina os seus filhos pela dor, não só pelo amor. Um pai, ele, não só o pai, eu estou usando aqui a figura do pai especificamente, né, porque eu sei que as mães também têm esse papel, mas agora falando especificamente de Deus, e Jesus nos ensina a chamar ele de pai. Então, um pai que nos ama e que ele fala para nós o que ele quer para a nossa vida. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente não escuta esse pai. Seguidamente, né, a gente estuda os mandamentos, estuda a palavra de Deus, estuda aquilo que ele fala, mas a gente esquece. E não é por mal, mas isso nos afasta de Deus. Muitas vezes eu sei que vocês e a gente não quer pecar, a gente não quer se afastar de Deus, a gente não quer fazer com que Deus fique triste ou irado conosco, porque a gente conhece a sua palavra. Só que aquilo que faz parte da nossa vida, ou seja, a natureza humana, ela nos atrapalha. E o diabo também nos atrapalha. O mundo, como um todo, nos atrapalha e nos afasta de Deus. E tá sempre nos incomodando, e a gente, por muitas vezes, a gente precisa parar a nossa vida, né, e falar com Deus e dizer assim: Deus, me perdoa. Só que, por outro lado, às vezes, mesmo que a gente se arrependa, as consequências elas ficam. E talvez a nossa vida, quando a gente quer levar a vida como a gente acha que é melhor, bom, pode ser que Deus permita em nossa vida alguns percalços no caminho para que a gente se arrependa, que a gente faça a conversão, que a gente mude de mentalidade, que a gente olhe para a obra de Deus por nós, aquilo que Ele quer para a nossa vida, pela sua palavra, né? Como a Simone colocou, pela lei de Deus, a lei que mostra o caminho, a lei que mostra aonde nós devemos pisar, aonde nós devemos andar, aonde nós devemos nos arrepender, que mudança de vida nós precisamos fazer. Por isso a lei de Deus é boa. Por isso o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, é mais doce do que o mel, que o destilar dos favos. Porque mostra a vontade de Deus por nós. Esse Deus amoroso. Então, o ensino de Deus vem pelo amor e pela dor. Quando Deus nos ensina, e Ele quer ser esse Pai que nos ensina pelo amor, Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e guarde no seu coração as minhas palavras. Ame aquilo que eu quero para a vida de vocês, porque eu sei o que é bom, eu sei qual é o caminho bom para que vocês sigam, para que vocês caminhem, que leva à salvação. É o que diz aqui o nosso tema: eu sou o Senhor que ensino para vocês o que é útil e guia no caminho em que vocês devem andar. Devem andar. Não é o caminho que vocês podem andar, o caminho que vocês querem andar, não, o caminho que vocês devem. Por que um dever da gente andar nesse caminho? Porque Deus escolheu esse caminho para nós. E as escolhas de Deus são as melhores para a nossa vida. Muitas vezes a gente não entende. Deus, por que isso? Por que eu passo por tanto sofrimento? Né? Por que Deus permite isso na minha vida? Interessante, hoje eu estava refletindo sobre isso e eu estava pensando que eu nunca ouvi alguém dizer num momento de alegria: por que Deus permitiu essa alegria na minha vida?
Por que Deus permite que eu seja tão feliz assim na minha vida? Mas só questiona Deus quando as coisas estão ruins. Ah, por que Deus permite essas coisas na minha vida? Bom, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Deus quer esse caminho, e por vezes, então, esse caminho aí pode ser também, então, pela dor. E aí eu queria que uma de vocês pegasse o Salmo 81, 10 a 13, fizesse a leitura aí. Enquanto isso, eu vou tomar um chimarrão. Alguém quer fazer a leitura para nós aí? Quer dizer, alguém quer fazer? Não, alguém vai fazer a leitura. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e ta encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Dá para fazer um Eu sou o Senhor. Dá para fazer um estudo aqui, ó. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é útil e guia pelo caminho que você deve andar, parte 2. É verdade. Que texto, né? Que texto. Que nos ensina. E um salmo. Um salmo. Na primeira parte, né, o versículo 10, lembra ali de novo, né? Deus lembrando do seu amor. Ele está dizendo, gente, eu tirei vocês do Egito. Abram a boca de vocês, que eu vou dar para vocês o que vocês precisam. Eu sustento vocês. E aí o salmista diz, mas né, assim, como no lugar de Deus, né? Deus falando, mas o meu povo não escutou a minha voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus quer nos ensinar pelo amor. Deus não quer nos castigar em primeiro lugar. Deus nos ama. Deus nos amou em Cristo Jesus. Deus não quer que a gente se perca. Ele quer o bem para a nossa vida. E aí ele continua, deixei vocês andar na teimosia do coração de vocês, no egoísmo de vocês, porque vocês não me escutam. Então vão, se vocês querem, então vão, porque aí eu vou ensinar vocês pela dor. Aí foi o que aconteceu com o povo de Israel. Viveu em escravidão, ó, por muito tempo. Queriam reis, não queriam que Deus continuasse sendo, né, o rei supremo do povo. Sofreram nas mãos dos reis, o povo de Israel. Perderam as suas casas, perderam a sua terra. O que aconteceria de nós? Bom, é só a gente olhar para a nossa vida. As tantas perdas que a gente tem, as tantas frustrações na vida que a gente tem. Mas, por outro lado, é preciso que a gente se questione também, né? E diga assim, não só se alegre, mas também se pergunte, Deus está permitindo isso na minha vida, né? Por quê? E vou dizer para vocês, não é porque a gente é bonzinho, não. É porque a graça de Deus é muito maior. É muito grande. E aí tem um desabafo, né? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, né? É quase agora vou usar a mãe aqui como exemplo, né? É quase a mãe dizendo assim, né? Ah, se o meu filho me escutasse. Ah, se o meu sobrinho me escutasse, né? Pois é. Dá uma boa reflexão isso aqui, né? Mas vejam como isso está conectado com o nosso tema, né? E com tudo aquilo que a gente já falou. Esse amor de Deus em primeiro lugar. E o fato da gente sofrer ou da gente passar pela dor é Deus querendo que a gente retorne
que a gente volte para os seus braços, porque ele quer nos segurar, nos seus braços. Então, o ensino no caminho certo só tem um objetivo: nos conduzir no caminho para a salvação. E quando Deus quer que a gente siga nesse caminho para a salvação, é porque ele escolheu esse caminho para nós e tem alguém que nos guia nesse caminho. E que é o caminho também. O único que sabe o caminho é aquele que está na nossa frente, que conduz o seu rebanho até os céus para a salvação, né? Que é o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ama a cada um de nós. Tá aqui, ó. O Cordeiro de Deus que nos conduz para o caminho que nos leva à salvação. Jesus é a revelação deste Deus de amor que nos ama, que está ao nosso lado em todos os momentos e quer nos ensinar na expressão mais amorosa possível. Né? Vocês conhecem muito bem esse texto, João 3,16. Deus amou o mundo dessa maneira. Deus amou de uma maneira muito especial. Queridas servas, Deus amou cada uma de vocês de uma maneira tão especial, mas tão especial, um amor tão grande, que ele enviou Jesus para morrer e ressuscitar por cada uma de vocês, cada um de nós. E ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, que nos leva para a vida eterna. Ele nos mostra esse caminho que é útil, que é agradável, que é bom e que a gente deve andar. E quando Jesus mostra o caminho, a gente deve andar nele, porque esse caminho é bom. E aí eu quero trazer aqui uma pergunta final para vocês, que é a seguinte: tenho deixado Deus me ensinar o que é útil? Agora, diante de tudo isso que a gente estudou, diante de tudo isso que a gente conversou, queria que vocês compartilhassem um pouquinho na vida de vocês, da experiência de vocês. Eu acho que isso é importante da gente compartilhar. Nós temos deixado Deus ensinar o que é útil, o que é agradável para a nossa vida? Me acho muito resistente, muito teimosa. É. A gente tenta, né? Pelo menos achar que é ensinamento dele, qualquer coisa que acontece para a gente. E a gente tenta ir para o lado certo, mas nem sempre consegue. Eu acho que com essa situação que nós estamos passando, a gente aprendeu a deixar a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, especialmente com essa pandemia que está aí. Maria Helena? Acho que até eu esqueci depois que a Isabel falou. Isabel, a gente não pode deixar a pessoa, quando a pessoa tem que falar, tem que ser na hora, senão depois esquece. Não, mas é idade. Não, eu sou jovem. Olha aqui, ó. Eu acho que a gente até pode estar dizendo algo muito errado, mas eu acho que a gente deixa Deus ensinar para a gente quer. A gente, como é humano, como tu é humano, tu sabe que tu não faz tudo certo. Mas se tu não quisesse, se tu não tentasse deixar Deus ensinar as coisas úteis, o que seria de nós? Então, eu acho que a gente
a gente tenta, a gente quer deixar, mas muitas vezes tu te perde. Mas isso é o nosso lado humano, né? Que ninguém é perfeito e não vamos ser perfeito. Perfeito, né? Não tem como. Eu vejo assim, por esse lado, que eu tento, eu quero, eu peço para Deus me ajudar, me deixar eu ser conduzida por Ele. Eu peço todos os dias, eu peço perdão pelos meus erros, né? Mas no outro dia, de repente, eu faço de novo, né? Mas é isso. Tá. Sim, eu acho um exercício diário, acho que tem que fazer. Diário. É. Não sei, parece, não sei. Sim, não, eu concordo, né? A gente não consegue essa perfeição justamente porque a gente não é perfeito, né? A gente perdeu a nossa perfeição. E por isso eu muitas vezes eu volto assim a refletir sobre o Pai Nosso, né? E muitas vezes até eu tenho até uma crítica assim, que muitas vezes a gente estuda muito o que Lutero escreveu, né? Mas se a gente for pensar na nossa vida prática, olha, quando a gente ora assim, né? Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, né, e não a minha vontade. E aí, esses tempos atrás, eu estava lendo um livro que era justamente sobre essa... o tema era o Deus que destrói sonhos, é o nome do livro. E o tema, assim, né, principal, o autor, ele retirou dessa parte do Pai Nosso, em que ele diz assim, será que nós estamos entregando tudo nas mãos de Deus? Querendo que Deus seja feita a vontade de Deus na nossa vida? Ou a gente quer que Deus satisfaça as nossas necessidades? Sabe que eu encontro muitas pessoas no hospital que dizem assim, eu creio em Jesus, eu creio que a pessoa pode viver mais um tempo, que Deus vai fazer um milagre. E aí, às vezes, me dá vontade de dizer assim, eu sei que não é o ideal, né? Mas às vezes me vem logo na cabeça assim, e se Deus não quiser? Deus pode, eu creio que Deus pode fazer, mas e se Deus não quiser? E aí muitas pessoas dizem, poxa, a pessoa já está enfrentando, né, meu marido, meu sobrinho, minha esposa está sofrendo já há tanto tempo com isso, né? Ah, mas eu creio que ele vai viver mais um tempo, né? Mas e se Deus não quiser? E se Deus quiser parar com esse sofrimento, será que a gente vai estar entregando isso de fato nas mãos de Deus? Será que quando a gente olha, né, Isabel, para a pandemia e tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está aprendendo com o que está acontecendo na nossa vida, será que a gente está dizendo seja feita a tua vontade? Deus me ensina de fato? Ou a gente quer que, por outro lado, Deus satisfaça as nossas necessidades, né? E que a gente aprenda por aquilo que a gente pensa, né? Ou a gente refletir um pouco mais na palavra de Deus. Esses tempos alguém falou, algum pastor aí que a gente andou escutando, que ele disse, né, que a gente tem mania de botar tudo numa caixinha, né? Porque a vida da gente é uma caixinha, então a gente quer que ele também use essa caixinha, né? A gente não consegue imaginar coisas fora da caixinha da gente. Né? Bota tudo dentro como se isso fosse possível. Isso que é o mais difícil, é tirar as coisas da caixinha, né? E colocar Deus dentro da caixinha também, né? Mas Maria Helena. Eu acho que o que mais a gente deveria se preocupar, e eu me preocupo muito com isso, muito, é isso que o senhor falou agora. É na hora da dificuldade, do aperto. Por isso que todos os dias eu falo, eu converso com Deus e eu digo, meu Deus, me dá mais fé. Eu quero fé, eu quero acreditar, é isso que eu quero.
e que tu me perdoe os meus pecados, que eu, né? Então, eu converso mais ou menos nesse estilo, assim, né? Mas, enquanto está tudo bem, será que a gente está bem, está tudo bem, mas será que quando chega uma hora difícil, a gente não vai cair? É isso que me preocupa, Será que a gente não vai... Eu, por exemplo, claro, passei por várias coisas difíceis, né? Mas, sei lá, eu me preocupo, será que chegar uma hora difícil e eu não vou? E será que eu vou ter fé e acreditar que Deus seja feita a vontade de Deus? Então, eu acho que todo mundo tem que se preocupar. Eu acho, pelo menos a minha preocupação é essa. Que será que eu vou saber dizer, seja feita a sua vontade e não a minha? E aí, por outro lado, né, Maria Helena, a gente pode agora também, assim, ó, quando na nossa vida vai tudo bem, quando a gente tem, quando a nossa vida, assim, tá vamos dizer assim, num mar de rosas, né, eu acho que a gente tem que fazer a mesma pergunta que a gente se faz quando as coisas vão mal. Ah, sim! O que Deus quer me ensinar com esses tempos bons? Com certeza. É claro que Deus quer que a gente aproveite, mas ao mesmo tempo a gente tem que perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Será que o que Deus quer me ensinar de útil, né? Nesse caminho de mar de rosas, para a gente aprender a vivenciar também as coisas boas, para que a gente dê valor àquilo que Deus nos dá também, né? A gente tem os dois aspectos aí. Mais alguém? Não, só para completar, assim, ó, essa preocupação da Helena é uma preocupação que eu também tenho diariamente, assim, sabe? Se num momento de extrema necessidade, de sofrimento, se a gente vai realmente permanecer na fé. E eu também, Maria Helena, sempre peço que o Espírito Santo me fortaleça cada vez mais na fé e que não deixe a gente... Pois é isso que eu queria saber. É isso que eu queria saber, se todas têm essa preocupação ou se não têm. Eu tenho exatamente essa preocupação. Tu falou o que está dentro de mim, assim. Então, eu também gostei de ouvir que não sou só eu que me preocupo, porque às vezes parece que a fé da gente, que nós estamos com a fé abalada, exatamente, que não tem fé, enfim. Então, eu penso exatamente como tu falou. Então, parecia que era eu falando. Que legal. Viu como é bom essa troca de experiência aí, ó? Mas assim, ó, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu talvez não vou ser tão consolador assim, né? Não sei se eu vou ir no ponto certo, mas uma das formas que é muito bonita também da gente orar é para que sempre de novo, aí como a Isabel comentou, é que a gente peça assim: Senhor Deus, aumenta em mim a fé. Aumenta em mim a fé, em todos os momentos. Seja nos momentos bons, seja nos momentos de preocupação. Senhor, aumenta em mim a fé para que eu continue a confiar em Ti. E uma certeza que vocês todas podem ter é que Deus enviou o Santo Espírito ao coração de vocês que faz crer. E se não me engano, se não me falha a memória, o apóstolo Tiago, ele escreve que enquanto nós estamos orando, o Espírito de Deus, ele luta, né, para que as nossas orações cheguem a Deus, porque as nossas orações são imperfeitas, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse sentido de que Deus possa escutar a nossa oração e atender as nossas orações. Então, esse mesmo Espírito que habita em nós e que faz a gente clamar para que Deus aumente em nós a fé, para que a gente possa, de fato, entregar tudo nas mãos dele, mesmo que a gente tenha dúvidas, que a gente tenha incertezas, que a gente reconheça que a gente não consegue, esse Espírito vai estar lá, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e olhe para nós com amor e que a graça dele esteja sobre nós. Por isso a gente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos nossos conflitos de fé, de conflitos espirituais, né, por assim dizer,
a gente pode e deve orar o Pai Nosso. Porque em fé, Deus com certeza vai escutar as nossas orações e Ele conhece os nossos conflitos. Ele quer nos ajudar. E tenho certeza que Ele vai, em algum momento, né, a gente vai, no nosso crescimento da nossa fé, né, no crescimento da palavra de Deus, colocando esse amor em prática, Deus vai nos ajudar que a gente compreenda. Perfeitamente, só no novo céu e na nova terra. Mas Deus nos abençoa já aqui, né, nessa terra. Foi mais ou menos ou não? Foi, tá ótimo, muito bom. Então tá, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa, porque eu tô falando demais já, né? Vocês querem conversar também um pouco? Deixa eu ver aqui. Acho que acabou. Tá bom. Pra gente, mais alguém quer fazer algum comentário, quer compartilhar? Antes da gente fazer uma oração final? Não? Então tá. Já Então falamos vamos. bastante. Ah, não, hoje foi bom, né? Pá, hoje foi bom mesmo. Eu gostei. Então, eu queria convidar vocês para a gente fazer a oração. Eu vou ler a oração final que está ali no livro, tá bom? Então, a gente fala com Deus em oração. Querido Deus e Pai, chegamos diante de Ti nesse momento para agradecer por sempre estares ao nosso lado, ensinando e nos conservando no caminho correto a seguir. Agradecemos por teres enviado Teu Filho amado para nos resgatar da perdição do pecado e da morte eterna. Mantém-nos na Tua palavra para que possamos ser luz para as outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço imensamente ao estagiário Guilherme pelo belo e bom estudo apresentado. Muito obrigada, pastor. Estava muito bom. Não falei nada porque as meninas disseram tudo e o senhor completou. Acho que, se tínhamos dúvidas, foram sanadas. Agora podemos encerrar a gravação e passar, então, aos assuntos gerais.